sou Tobias Ferraz, jornalista, sou um repórter agropecuário, trabalho também como âncora, como editor, como produtor, já passei por todas as funções dentro da emissora de TV. E o que eu gosto é de fazer reportagem, eu gosto de estar no campo, eu gosto de ser repórter, e a experiência de repórter me deu um certo conforto para fazer ancoragem no estúdio também e conduzir vários temas aí do segmento agropecuário. Então a vivência de campo é que traz tranquilidade para a gente fazer um trabalho no estúdio. Eu sou técnico agropecuário, especializado em açúcar e álcool. Eu sou de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, de Araras, que fica na região de Limeira. A minha família, pelos dois lados, de pai e de mãe, a família de agricultores e tal, a minha cidade é uma cidade agrícola. Eu sempre gostei dessa economia agrícola, agropecuária, sempre achei interessante. Então por isso que eu fui fazer o colégio técnico, trabalhei em usina de cana-de-açúcar durante 5 anos lá na minha cidade. E depois, como eu sou o mais novo dos irmãos, o meu irmão mais velho pesquisador, cientista da Unicamp, engenheiro agrícola, minha irmã bióloga, professora de biologia, e o povo me cobrando, tem que fazer a faculdade. E a gente estava aí no começo dos anos 80, aquela efervescência política, a volta da democracia no país, E eu fui fazer faculdade de História na PUC de Campinas. Fazendo faculdade de História, eu fui trabalhar com o pessoal do Diretório Central dos Estudantes, DCE, fui trabalhar com o pessoal da imprensa e me apaixonei por esse trabalho. Aí eu fui convidado para ser assessor de imprensa do prefeito da minha cidade, que o prefeito tinha morrido, o vice assumiu, e esse vice que era meu amigo, eu fui trabalhar como assessor de imprensa dele, fiquei mais apaixonado. Aí eu volto para Campinas, começo a trabalhar numa emissora de TV, uma afiliada da Manchete, na época, chamada TV Metrópole. Aí que eu vou para a PUC para fazer jornalismo, peço vestibular, passo, começo a fazer, mas por causa do trabalho eu parei. Aí eu só consegui terminar a faculdade em 2009 no Triângulo Mineiro, morando em Uberaba, então eu me formei em 2009 na UniUB, por isso que eu tenho o apelido de Redomão entre os meus colegas, Redomão é aquele cavalo que a gente começa a domar, aí ele fica cheio de defeito, a gente retoma a doma dele. Então eles me chamam de Redomão por causa disso. Mas jornalismo para mim é apaixonante. E quando eu estava na faculdade de História, um grande amigo meu, amigo de infância, Murilo Góes, fazia Casper Libero aqui em São Paulo. Ele me dava broncas homéricas. Rapaz, você nasceu foi jornalismo, por que você está fazendo faculdade de História? Para com isso, larga a mão disso. Então, é uma paixão mesmo. Eu sempre quis o jornalismo agropecuário. Uma grande reportagem, ela é diferente de uma reportagem grande, Uma grande reportagem, ela precisa de muita pesquisa. Então você estudar bastante assunto, ter os personagens já pesquisados, já pré-definidos, que os personagens vão enriquecer demais a tua grande reportagem. Então você ter o universo o mais amplo possível, mas também não de uma forma muito aberta, Que quando a gente começa a fazer reportagem, a gente não consegue terminar as nossas reportagens. Tudo é importante, nas primeiras reportagens. Então a gente precisa definir muito bem os personagens, até onde a gente quer ir, mas que a gente consiga dar um panorama sobre o tema. Eu acho que a primeira grande reportagem de destaque que eu fiz foi uma ida para a Bahia, para o sertão da Bahia, no Raso da Catarina, na região de Jeremoabo, que é onde aconteceu a revolta de Canudos. Eu fui lá mostrar o perfil de um fazendeiro, o seu João Batista de Andrade. Ele tem nome de diretor de cinema, mas não é o João Batista de Andrade, diretor de cinema não, o atual diretor do Memorial da América Latina. É o seu João Zito. O seu João Zito, ele morreu em 2012 e ele era um gandhi. Ele era um baiano que entendeu a caatinga, ele era um grande observador do meio ambiente, um grande respeitador do meio ambiente, e foi um grande presente que a vida me deu, porque depois nós nos tornamos amigos. Ele era bem mais velho que eu, ele morreu com quase 90 anos de idade, eu fiz 51 agora, dia 2 de maio, e ele era um gandhi, era um sábio, um estudioso, um cara que entendia de sistemas ambientais e de sistemas de produção. Ele entendeu a caatinga, e se você tiver a oportunidade de assistir
essa reportagem, que tem uns 10 minutos, eu acredito, 8 a 10 minutos, vocês vão ver, a reportagem foi muito bem editada, muito bem trilhada, a edição é do Carlos Finocchio, do Carlão, da Candeia Audiovisual, um grande profissional, um profissional que fez curso de cinema ambiental com os diretores da BBC de Londres. A edição é primorosa, muito bem trilhada, e as falas do Seu Joãozito muito legais também. Então ele fala sobre criação de boi, criação de cabra, criação de ovelha na Caatinga, nessa região do Raso da Catarina. E como que foi o preparo para ir para fazer essa reportagem? O preparo ele foi uma preparação meio que espontânea, porque já há mais de 10 anos que eu vinha lendo sobre o trabalho do Seu Joãozito. Então eu já tinha lido muita coisa sobre ele, muitas reportagens, eu já o conhecia de bater papo, encontrava com ele nas exposições agropecuárias daqui do Centro-Sul, então foi tranquilo. O preparo eu fui fazendo já antecipadamente. Eu sabia que eu queria fazer uma grande entrevista com ele um dia, né? E na fazenda dele, em uma das fazendas dele. Então foi assim que eu me preparei. Foi anos me preparando para isso. Quando eu mudei para Uberaba, eu escutei os tambores um domingo de manhã na rua e eu falei para minha mulher, nossa, o que será que é isso? Era mês de maio, final de abril, começo de maio. Carnaval não é, o povo não está se preparando, alguma coisa cívica também não é. Aí eu fui na rua, era um pessoal com uma batida diferente. E aí tem um amigo músico lá, o Marcelo Tainara, que até participa desse documentário. Ele falou, não, isso é congada, rapaz, isso é uma coisa afro, muito antiga. É uma batida que os negros trouxeram da África e que ela é preservada até hoje. A mesma batida a gente encontra em algumas regiões da África. Puxa, que interessante isso. E fui ler, fui conversando com o Tainara, ele foi me contando sobre o congado, que ele também, além de ser compositor, um grande músico, é congadeiro também. Eu falei, puxa, vamos fazer um documentário sobre isso. Ninguém tinha feito um belo documentário. Então a gente pegou, eu, o pessoal da Mira Produtora e a Candeia, duas produtoras, e a gente captou imagens e entrevistas durante 2 desfiles de 13 de maio. A congada é uma manifestação que acontece no 13 de maio, data da libertação dos escravos. E tem um lado que é místico, né? Muito ligado às religiões afros, né? Então essa coisa dos orixás, do plano paralelo, né? Onde o homem convive com o orixá, né? Mas num plano paralelo. Tem muito disso na congada, a presença dos ancestrais, uma reverência aos ancestrais também a congada. E espero que vocês tenham a oportunidade de ver também um trecho desse documentário chamado Os Tambores de 13 de Maio. Isso sim, exigiu muita pesquisa. A gente fez uma pesquisa antropológica sobre a congada. Eu fiz uma grande reportagem impressa, né? Escrevi uma grande reportagem, uma versão impressa também. Tem um ensaio fotográfico que eu fiz com algumas fotos de uma colega, Michele Parron, que está junto com o DVD. Tem o documentário e o ensaio fotográfico no DVD. E o texto impresso, a grande reportagem impressa, que é diferente, é um outro texto, é diferente da proposta do documentário, que vocês, se puderem, também distribuam para os colegas, se puderem ler. Acho interessante saber um pouquinho sobre congada, sobre cultura afro no Brasil. Foi emocionante, mas muito estudo, pesquisar bastante. Como não tem muita literatura sobre o tema, ainda mais sobre congada em Uberaba, tinha alguma coisa na biblioteca da cidade, então eu fui conversar com o pessoal mais velho, com o pessoal idoso, com o pessoal que tem memória ainda de congada, de outros tempos, né? Onde a questão racial era muito mais predominante na cidade. Foi muito legal, mas é transpiração, é ir à luta, é marcar encontro, ouvir as pessoas, deixar as pessoas falarem e ir construindo o quebra-cabeças do que é essa manifestação cultural.